Chuva ameaça a segurança dos moradores de Goianésia. A represa que está quase rompendo pode alagar parte da cidade. Foi enterrado o corpo da merendeira que morreu pisoteada por vacas quando ia para o trabalho. E já saiu da China o avião que traz brasileiros para cumprir quarentena em Anápolis, que recebeu hoje visita dos ministros da Defesa e da Saúde. Chega mais que o Jornal Anhanguera já está no ar. Olá, boa noite. Um policial militar morreu com um tiro acidental feito pela própria arma em Alto Paraíso de Goiás. Quem tem os detalhes deste caso é a repórter Camila Castro. Boa noite, Camila. Oi, Rosane, muito boa noite para você, boa noite a todos. O corpo do soldado Renato Miranda Barreto, de 32 anos, foi encontrado em uma área de mata. Segundo a polícia militar, ele estava aí, seguindo um homem suspeito de roubar uma loja na cidade. Ele chegou a ligar para o sargento, disse que se feriu aí com um tiro na perna. E aí, quando os colegas de farda chegaram ao local, Renato já estava morto. Uma perícia foi feita no local aí onde tudo isso aconteceu e vai esclarecer, o que de fato ocorreu aí nesse local e se também o disparo que atingiu o PM saiu da arma que era utilizada por ele. Em nota, a Polícia Militar do Estado de Goiás lamentou o ocorrido e também destacou aí o trabalho de Renato durante esses quase 3 anos na cidade de Formosa, onde ele era lotado. Rosane, eu volto com você. Muito obrigada pelas informações. Agora foi enterrada hoje à tarde em Pirenópolis o corpo da merendeira que morreu depois de ser pisoteada por vacas numa fazenda da região. Ela estava indo para o trabalho quando foi atacada por um dos animais. A despedida foi marcada por muita comoção. Na chegada do cortejo, a filha era consolada por amigos e parentes. Pegaram, levaram ela para casa. Eu tentei prestar o primeiro socorros para ela só porque ela já chegou lá em casa, acho que já chegou e faleceu. Ela deu o último suspiro nos meus braços. Sônia Fátima dos Santos Rezende, de 56 anos, foi socorrida pelo SAMU, mas chegou morta ao Hospital Estadual em Pirenópolis. Dona Sônia era merendeira em uma escola no distrito de Santo Antônio, a 30 quilômetros aqui de Pirenópolis. Ela morava num sítio lá perto e todos os dias caminhava cerca de 1 quilômetro até uma porteira, onde pegava a van escolar que a levava para o trabalho. Para chegar nessa porteira, Dona Sônia precisava atravessar um pasto que fica numa fazenda vizinha. Na manhã dessa quinta-feira, ela foi surpreendida por uma vaca que tinha parido há cerca de 1 mês. Ela chegou nesse local quando essa vaca veio por trás dela e atacou ela. Inclusive as crianças que estavam dentro da van, quando viu ela que gritou com ela, choraram demais as crianças. A escola onde a merendeira trabalha não teve aula hoje. Os colegas também estavam abalados. Ela era muito dedicada, assim, amorosa, assim, você não via ela assim com a feição fechada horas nenhuma, uma pessoa assim excelente. Depois de 1 mês e meio, se apresentou à polícia o homem suspeito de ter matado a esposa em uma fazenda de Rio Verde, na região sudoeste. A vítima foi morta com um tiro na cabeça, dia antes do Natal. Antônio Marcos Lima Fidelis é o principal suspeito de matar a esposa, Rosiane Domingos dos Santos, de 31 anos, no dia 20 de dezembro do ano passado. Rosiane foi morta numa fazenda na zona rural de Rio Verde. A família dela não se conforma com o que aconteceu, mas pelo menos agora a sensação é de que a justiça está sendo cumprida. E a minha tia sofrendo muito, os filhos também estão sofrendo demais. Então, agora nesse momento, para a gente, pelo menos, vai dar uma aliviada. Ela morava no local com o marido e os 2 filhos. O casal viveu junto por quase 20 anos, mas havia se separado e reatado o relacionamento dias antes do crime. O acusado estava foragido, foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporário. A Polícia Civil representará pela conversão dessa prisão temporária em prisão preventiva, dada a gravidade do fato. Consequentemente, ele será encaminhado à casa de prisão provisória e nos próximos dias as investigações serão concluídas. O caso de 3 crianças que foram abusadas por um líder religioso em Caiapônia está completando 1 ano. O homem está preso, mas ainda não foi julgado. Nossa equipe conversou com a mãe de 2 dessas meninas que falou da angústia que elas sofrem até hoje.
Um ano depois da prisão do líder religioso Nilson Alves de Souza, a mãe das duas meninas que eram abusadas sexualmente por ele aceitou falar com a nossa equipe. Sem se identificar, a mulher disse que a mudança de cidade foi o primeiro passo para seguir a vida com as crianças. Eu estava fazendo tratamento, até pouco tempo. No outro mês eu estava indo na psicóloga. Segundo a Polícia Civil, as meninas que hoje têm 9 e 12 anos eram abusadas pelo líder religioso com a ajuda da avó em rituais de magia negra. Em depoimento, a mulher que tinha um relacionamento com o suspeito confessou que acreditava que o ato iria atrair enriquecimento financeiro para eles ao longo da vida. Os crimes aconteceram em um assentamento rural de Caiapônia. Um diário era usado pelo líder religioso para relatar os abusos. A mudança de comportamento das meninas e a insistência da avó para ficar com as crianças fizeram a mãe desconfiar das agressões. Eu entrava em contato, ela não deixava de jeito nenhum ter contato com as meninas. Ela não deixava as meninas ter contato com a tia, com as primas, isolou de todo mundo. Os dois suspeitos estão presos na cadeia de Caiapônia e o processo corre em segredo de justiça. A mãe cobra agilidade no julgamento. O meu medo é de qualquer hora eu sair, como é que vai ficar eu, como é que vai ficar minhas filhas. A lembrança da violência que as crianças sofreram ainda dói em todos da família. A mais velha reage de forma diferente, mais bruta. A pequena que sofre mais. Ela vai pro quarto e começa a chorar. A juíza responsável pelo caso informou que o processo está em fase de julgamento, mas que não há um prazo definido para a sentença. Nós não conseguimos contato com os advogados dos suspeitos. E a polícia concluiu as investigações sobre a tentativa de roubo a banco em Buriti Alegre. 5 pessoas foram presas, 3 morreram em confronto com a polícia. O Emerson Moreira tem mais informações, porque, Emerson, dá a entender que esse assalto já estava sendo planejado já há muito tempo, né? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite para todos. Estava assim, viu? Até a polícia já estava monitorando esse grupo há algum tempo, por isso que foram tão eficientes em conseguir aí evitar que essa agência fosse furtada, né? Vamos relembrar como é que foi esse caso. É o seguinte, era 3 da madrugada de terça-feira, quando os suspeitos chegaram nessa agência bancária e quebraram a porta da agência e chegaram até onde ficam os caixas eletrônicos. Eles tentaram explodir 2 caixas eletrônicos, mas nesse momento a polícia chegou e evitou a continuidade desse crime. Houve troca de tiros. Nessa troca de tiros, um dos suspeitos acabou morrendo, outros 3 foram presos e os demais conseguiram fugir. Pela zona rural, mais 2 suspeitos trocaram tiro com a polícia em uma fazenda e também morreram. Outro suspeito, o último, foi preso em Caldas Novas. Segundo a polícia, ele seria o mentor dessa organização criminosa. Ele que estava organizando todo esse crime, pretendendo explodir essa agência para roubar o dinheiro dos caixas eletrônicos. A polícia também informou que, ao total, 8 pessoas estavam envolvidas. 4 diretamente e outras 4 davam apoio nessa ação, inclusive hospedando esses suspeitos lá em Caldas Novas. Em Buriti Alegre. A gente lembra que nenhum valor foi levado dessa agência. Claro, a gente continua acompanhando esse caso. Rosane. Obrigada, Emerson, pelas informações. Em Goianésia, choveu em uma noite. O que choveu em uma noite era para ser o que era o esperado para o mês inteiro, gente. 2 represas tiveram que ser interditadas por conta do risco de se romper. A cidade acordou com as ruas alagadas. A chuva forte que caiu durante a madrugada derrubou o muro desse condomínio. Os moradores ficaram assustados. Na porta da casa do Seu Divino, essa árvore caiu por causa da chuva. E essa árvore, essas meninas brincam aqui direto. Várias ruas precisaram ser interditadas. Represas que desaguam no córrego da cidade transbordaram. Somente durante a madrugada choveu cerca de 130 milímetros aqui em Goianésia, o esperado para dentro de um mês. E com toda essa água, a principal preocupação era do rompimento das represas aqui da cidade. A água chegou a passar por esse ponto aqui onde eu estou e a prefeitura precisou canalizar essa água para evitar esse rompimento. São 2 que elas, se rompessem, a água ia direto para dentro da cidade. Nós fizemos um vertedouro lateral auxiliar e isso fez com que as águas abaixassem, mitigando o risco de rompimento. As represas foram vistoriadas hoje pela Defesa Civil e também pela Secretaria do Meio Ambiente e elas serão agora monitoradas.
E a chuva continua intensa em Catalão, no sudeste do estado. E olha que a cidade ainda nem se recuperou do temporal da semana passada. Segundo a prefeitura, os reparos só devem ser concluídos daqui a 3 meses ainda. 10 dias se passaram desde a forte chuva que caiu em Catalão. E ainda é possível ver os estragos que ela causou por toda a cidade. Fevereiro mal começou e já choveu mais que o esperado para o mês todo. Todo esse volume preocupa, já que com isso o nível da água das represas voltou a subir. A tubulação que foi colocada para fazer a drenagem da água da represa do Clube do Povo continua aqui, para evitar qualquer problema que possa surgir com tanta chuva que continua caindo. A cidade ainda está em situação de emergência e, segundo a prefeitura, os reparos só devem ser concluídos daqui 90 dias. A previsão 90 dias, contudo o período anda muito chuvoso, é época de chuva, mas nós estamos lutando para que possamos cumprir essa data. Os ministros da Saúde e da Defesa fizeram hoje uma vistoria na base aérea de Anápolis, onde vão ficar os brasileiros que já estão a caminho do Brasil. O período de quarentena é de 18 dias e o Tiago Vieira está ao vivo com a gente. Tiago, boa noite para você. Tudo pronto para receber os brasileiros? Ei, Rosane, boa noite para você também, boa noite para todo mundo. Então, tá tudo prontinho sim, viu? Hoje foi feita a última inspeção aqui no Hotel de Trânsito, na ala 2, na base aérea de Anápolis. Os ministros da Defesa e também da Saúde passaram mais de 2 horas aqui na base aérea, inspecionando então todo o hotel. O repórter Fábio Castro acompanhou a coletiva, porque depois dessa inspeção eles falaram com os jornalistas. Vamos ver o resumo que ele fez. A ala 2 da base aérea, onde funciona o hotel, já está toda preparada. Tem uma área reservada para as crianças, lavanderia e refeitório. São 38 suítes com ar-condicionado, televisor, internet e telefone. A roupa de cama, de banho e as cortinas foram trocadas, a pedido da Anvisa. Tudo para evitar que os brasileiros apresentem algum sintoma. Algumas famílias estão vindo com bebês, então por isso também foram providenciados berços, como este aqui. O berço também vai poder ficar aqui nesse quarto, juntamente com mais uma pessoa. Algumas famílias estão vindo. Tem uma família de 5 pessoas. E essa família, então, vai poder dividir 2 quartos aqui do hotel que fica dentro da base aérea de Anápolis. Depois da visita, o ministro da Saúde anunciou que Goiás vai ter o 4º laboratório do Brasil a fazer testes para o coronavírus. Hoje, esses testes são feitos no Rio de Janeiro, São Paulo e Pará. Foi determinado, iniciou hoje a estruturação. O 4º laboratório será o laboratório central aqui do Goiás e com equipamentos completos, que fica já como um primeiro legado, que é aumentar a capacidade laboratorial para o nível de excelência do laboratório central. Goiás terá o 4º laboratório mais bem instalado. E no momento que estiver instalado, ele será o melhor laboratório do Brasil. Prepararemos aqui as melhores pessoas junto à minha Secretaria da Saúde para que Goiás seja referência nessa área. O Ministério da Saúde reforçou que todas as pessoas que vão ficar em quarentena não apresentaram sintomas para o coronavírus. As pessoas que chegarão, eles foram triados anteriormente, todos estão assintomáticos, todos passarão por um exame específico do coronavírus e, a depender da necessidade, será repetido e, ao final da quarentena, será realizado novamente esse exame para certificar que ele não tem infecção pelo coronavírus. Bom, então agora a expectativa é em torno da chegada dos aviões aqui na base aérea de Anápolis. Eles devem chegar aqui na madrugada de sábado para domingo, por volta da meia-noite. Só que antes de pousar aqui na base aérea, eles fazem uma parada, então, lá em Fortaleza. A gente lembra que 58 pessoas estão vindo para Anápolis nos aviões. 34 são de repatriados que estavam na China. O restante são 12 médicos da Força Aérea,
2 médicos do Ministro da Saúde, 2 jornalistas, além de 8 tripulantes, 2 médicos do Ministério da Saúde. Inclusive, na hora que um brasileiro estava embarcando aqui para chegar na base aérea, ele fez uma imagem mostrando como a cidade de Wuhan, como a província de Wuhan estava bem vazia, todo mundo com medo, e lá faz sentido, né? Esse medo todo por conta do coronavírus. A expectativa então, Rosane, é de que esses brasileiros repatriados cheguem aqui à base aérea por volta da meia-noite de sábado para domingo. A gente segue acompanhando. Sim, claro. Obrigada pelas informações, Thiago. E a seguir, aumentou o número de acidentes nas estradas goianas. Voltamos já. Aumentou o número de acidentes nas rodovias do estado em 2019. O balanço final do ano passado foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal e os números assustam. 2019 foi um ano marcado por acidentes graves nas rodovias que cortam o estado de Goiás. Acidentes como esse, registrado no último dia do ano em Formosa, que deixou 3 mortos. Os carros envolvidos ficaram completamente destruídos. Jogou a gente no mato, eu avisei para ela, vem a carreta no rumo da gente, ela tentou desviar, mas não teve jeito mais. Segundo o último balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, foram 894 acidentes considerados graves em todo o estado no ano de 2019, aumento de 6% se comparado ao ano anterior, em 2018, quando foram registrados 839 acidentes. No entorno, o número de mortes por causa de acidentes também aumentou. Aqui na BR-040, a principal da região, foram 31 mortes em 2019, 9 a mais do que o registrado no ano anterior. E se tratando de dados mais recentes, em 2020, já são 2 mortes em acidentes também na BR-040. Com a aproximação do Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal já trabalha em pontos estratégicos para diminuir esses números. O feriado de Carnaval mesmo é só dia 25 de fevereiro, mas a festa já está bombando lá em Caldas Novas. Cores, máscaras e serpentinas dão as boas-vindas aos turistas em Caldas Novas. Mas antes de cair na folia, tem que cair na piscina. A gente tem que tirar um pouco de tempo para poder descansar, e aqui é o lugar ideal para descanso. Os blocos agitam a cidade de um jeito bem tradicional. Os blocos se concentram primeiro nos hotéis e nas pousadas de Caldas Novas. Às 7 horas da noite, eles saem em desfile pelas ruas da cidade e se encontram aqui nessa praça onde foi montado um palco. Aí é diversão garantida com as tradicionais marchinhas de carnaval. E tudo ao vivo. É isso que nós queremos, que a família confraternize, todos participam e curta essa festa maravilhosa que é o Carnaval. A expectativa da prefeitura é que 140 mil turistas visitem a cidade no feriado de Carnaval. Os hotéis já estão 90% ocupados. Nesse aqui já não tem mais vaga. A nossa festa de Carnaval aqui, ela se estende todo mês de fevereiro, às terças e sábados, né? E no feriado nacional, a gente vai ter 3 dias de muita festa, serão exibidos shows na praça central da cidade. Cidade cheia, bom para os comerciantes que esperam faturar com os foliões. A gente já está vendendo doce, licor, farinha, já está animado para nós. O pessoal curte a festa e vem comer um docinho. Vem repor a glicose. Se a marchinha já diz alalaô, mas que calor, em Caldas tem piscina para todos os gostos. Mesmo com a chuva não interfere em nada. Aí você aproveita mais ainda. Água quente, né? Fica bem melhor. Então, lembrando, toda terça e sábado a folia está garantida em Caldas Novas. Vamos para a nossa imagem do dia? Olha só o registro feito na fazenda Campo Alegre, em Rio Verde. O Marley, olha só, ele que mandou esse vídeo para a gente, é um urutau, esse pássaro que fica paradinho para se camuflar na paisagem, como se fosse um pedaço de madeira e se proteger de predadores. E detalhe, esse aí, gente, ainda estava cuidando do filhotinho. Olha só que coisa mais linda. E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você. A gente encerra hoje com imagens de Rio Verde. Um beijo, um cheiro para você, gente. Bom fim de semana.